Tá. Fala pessoal, nós estamos dando início ao terceiro episódio do Tutoria Cast, o podcast da Tutoria de Filosofia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E hoje temos a alegria de receber um convidado muito especial, Erison Silva, que é graduado em Filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, tendo realizado 3 pesquisas em nível PEBIC, com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa, à Ciência e Tecnologia de Pernambuco, pesquisas que investigavam o papel da razão na filosofia moral, e atualmente o Erison se dedica ao estudo das correntes teóricas pós-colonial, contracolonial e decolonial, tendo as reflexões de Fanon como centro de sua análise. Então, Erison, muito obrigado por ter aceitado o convite da tutoria, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Como é que está sendo essa experiência aí de participar de um podcast? Como é que isso aparece para ti, assim, essa oportunidade de falar um pouquinho da tua trajetória, dos teus estudos? É, Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei o momento que o povo está nos escutando, né? É, Muito obrigado, né, pelo convite, Esdra, muito obrigado aí pelo convite, toda a galera. Eu, assim, me sinto muito honrado, né? Me sinto bastante empolgado, instigado mesmo, porque se tem uma das coisas que eu costumo dizer que preenche minha vida de significado é o debate filosófico, e isso é desde cedo, né? Desde antes de entrar na universidade, eu já, né, debatia filosofia com amigos na pracinha ali do bairro, né, na rua de baixo. Eh, já, né, no ensino médio, tentava, né, conversar com os professores acerca de filosofia e tudo mais, e sempre, né, teve essa estiga, essa, vamos dizer assim, essa empolgação ao tratar desses temas, entendeu? Então, por isso que eu acho que preenche sim minha vida de significado, né? Se não existe nenhum significado a priori para a vida, a posteriori a gente tem, né, preenchido aí. Maravilha, maravilha, Erison. É sempre muito interessante ouvir essas experiências. E eu já encaminho para a pergunta inicial, né? A pergunta que, digamos assim, ela serve como abertura dos trabalhos, né? Que é o seguinte: o que te levou à filosofia, Erison? Eu costumo perguntar isso para o pessoal, porque, né, dentre as diferentes opções, possibilidades, né? Filosofia é um caminho que você escolheu. E por que filosofia? Da onde veio esse interesse? E por que você decidiu seguir esse caminho? Assim, em termos profissionais, em termos pessoais, existenciais também. É, Bem, basicamente porque a gente precisa refletir, né? A gente precisa refletir sobre a gente, sobre o contexto no qual a gente está inserido nesse mundo, precisa refletir sobre as noções que nos atravessam, né? E que, querendo ou não, a gente se constrói a partir delas e constrói o mundo ao nosso redor a partir delas, né? Ahn, Quando eu ainda estava no ensino fundamental, né? Eu fui coroinha da Igreja Católica e tudo mais, minha família é muito católica, né, por parte de mãe. Até hoje, minha avó, com 80 anos aí, mais de 80 anos, frequenta a igreja assiduamente, não passa um dia sem ver uma missa. E eu já tive, né, ali, vários questionamentos acerca da existência, vários questionamentos acerca do que a gente poderia ter colocado como sentido, né, tanto para a vida quanto sentido moral mesmo. E eu fui crescendo, tive contato com alguns livros, né? E na época eu dizia o seguinte: parece que nada supera um sábio nesse mundo, né? Nada supera um sábio. Parece que a sabedoria é o maior instrumento que a gente pode ter, mesmo, né? A gente não sendo o grande portador da sabedoria. Então, né? Foi a partir desse momento que eu já estava estudando muito história, porque eu pensava que se a gente quer compreender o presente, tinha que olhar para o passado, né? Principalmente para não repetir os erros do passado no futuro. E quando eu encontrei filosofia, foi uma coisa assim mais extraordinária que aconteceu, porque foi como se os caras, eles me reensinassem a enxergar, a sentir, a se relacionar com o mundo e comigo mesmo, né? Então, eu vou ter pensadores orientais como Sun Tzu, né? O próprio Miyamoto Musashi,
Vou ter o Friedrich Nietzsche ali como influências primeiras, né? Um pouquinho de Maquiavel, porque todo mundo falava do príncipe, né? Então, mas aí a coisa vai se aprofundando, né? Eu vou ler o Mundo de Sofia, e aí eu começo a trocar ideia com gente, né, do meu bairro, a gente começa a se reunir, meio que de maneira orgânica mesmo, espontânea, Que legal, cara. para debater sobre essas coisas, sobre esses assuntos, e a gente começa, né, ficar cada vez mais frequente, né, esses encontros. E eu vou tomando gosto pela coisa, né? Vou tomando bastante gosto e e aí foi só questão de tempo a dizer, vou fazer vestibular mesmo. Chegou a época do vestibular, porque vai chegando a época, Ah, tá né, da ótimo. nossa vida. Aí vai fazer vestibular para quê? Vai fazer vestibular para história, para direito, não sei o quê. E aí eu coloquei filosofia. Uma boa escolha. Coloquei para filosofia, né? É mais ou menos é uma ótima escolha se você assim, quer ter gosto, entendeu? Mas se você quer ganhar dinheiro, não é o local. Principalmente se você vive numa É, periferia, né? Imagina você numa periferia, né? E diga-se de passagem que tem uma cena, não sei se é no Apaió, mas é com Lázaro Ramos que também marca assim muito é o cara ele né num barraco de favela fritando ovo e citando Nietzsche pro cara falando sobre a questão é a questão do fanatismo porque o amigo dele era um fanático de futebol e ele falando olha né o fanatismo é o refúgio dos fracos e não sei o quê e eu ficava assim pô velho é isso. Pô, Né? muito É bom, isso, cara. sou eu, entendeu? Então é um pouco socrático também. Então, chega até a ser um pouco socrático, porque tem a figura da praça, tem a figura do debate público, né? Tem a figura de aquilo chegar até a incomodar algumas pessoas por a gente estar provocando a reflexão, entendeu? Como toda periferia, né, dos anos 2000 para cá, tem muita influência dos evangélicos, neopentecostais, entendeu? Muitos deles têm problemas quando se coloca questões filosóficas, né, em cima da crença deles, e isso incomoda bastante, né? Incomoda bastante. Incomodava naquela época e hoje ainda incomoda bem mais, né? Muito Incomoda legal o teu demais. relato, Erison. Muito Entendeu? interessante. Então, o que eu posso lhe dizer? Minha trajetória na filosofia começa antes de entrar na academia. Quando eu entro na academia, parece que tudo isso que estava já posto, né, ele vai se reestruturar, né, por conta da academia. Mas aí é quando a gente começa aquela questão da crítica, né? Porque a academia, ela não é tão inclusiva quanto a gente pensa que ela é. Entendeu? Ela tem uma série de problemas, é uma instituição medieval que foi criada no período medieval e que parece de alguma forma guardar ainda, né, resquícios dessa essência da sua criação. Então é algo que a gente precisa parar para refletir também, porque eu estudei na Federal de Pernambuco e estudei na Federal de Santa Catarina, né? Fui mestrando na Federal de Santa Catarina. E eu encontrei os mesmos problemas em dois lugares completamente distintos com estudantes, para além de eu, relatando esses problemas. E naquela época eu falava para os estudantes, olha, né, que meus amigos, que hoje, diga-se de passagem, já tem gente aí que é professor de universidade, tá? Já tem Ótimo. gente que é professor do Sertão do Cariri, né, na época do mestrado lá, tem gente que é da UFPI, né, tem um bocado de gente que já é professor universitário. E eu perguntava para eles, olha, vocês vão querer ser, né, igual essa galera que está aí? Entendeu? Para isso a gente tem que mudar. A gente tem que mudar, só se muda a estrutura na medida que a gente muda as pessoas que participam e que, né, contém essa estrutura aí. E aí, enfim, é quando a coisa começa a pegar fogo. É, aí o debate começa, né? Muito interessante Né? isso. É quando a coisa começa a pegar fogo. Né? Mas te perguntar o seguinte, você comentou essa questão, né, da esfera pública da filosofia, né, de você conversar com as pessoas, dialogar na praça, isso é muito interessante. Mas quando você chegou na academia, você identificou uma abertura para esse debate ou você percebeu que no universo acadêmico, né, é muito difícil fazer esse debate, essa interlocução com as pessoas, essa dimensão da comunicação da filosofia que você teve no teu ensino médio, na tua vivência que precede a faculdade, isso permaneceu na academia ou você percebeu que é muito difícil dialogar, discutir ideias, debater teorias, as pessoas são muito fechadas? Como é que foi exatamente a tua experiência nesse sentido? Olha, facilidade para debater ideias a gente tem, certo?
O problema é quando a gente vai para institucionalizar essas ideias. Você colocou que eu fui aluno, né? Fui pesquisador PIBIC, né, em três momentos aí. Tive três PIBICs que praticamente perdurou por todo o meu período de graduação, né? Ah, eu só fiz esses PIBICs, né? Porque foi em Kant, porque foi com filósofos, né, da tradição kantiana, entendeu? Se eu quisesse naquele momento colocar, por exemplo, um François Fanon, eu não conseguiria. Se eu quisesse, por exemplo, estudar, né, pensadores que se dizem fora do eixo, fora dos currículos, do padrão, eu não conseguiria nem sequer aprovar a pesquisa e muito menos bolsa para essa pesquisa. Entendeu? Eu poderia, assim, dialogar com orientadores, com professores acerca desses autores, sem nenhum problema. Mas o grande questão é que, tipo, beleza, estou empolgado, eu quero pesquisar isso daqui, né? Eu quero pesquisar isso daqui, vamos lá. Não, não tem como. A banca lá não vai aceitar isso. Entendeu? A banca Entendi. não gostaria. Isso nem se insere dentro do currículo normativo, entendeu? Do curso de graduação, nem do curso de pós-graduação, né? No mestrado e no doutorado. Então, como é que você pode elaborar, desenvolver uma pesquisa nesses campos? Entendeu? Então, existem essas limitações que são postas, certo? E diga-se de passagem que na época, né? Se falava muito das feministas, né, dentro da universidade. Que ali foi por volta de 2011, 2010, né, ainda estava se tendo, né, esse acesso. E aí se perguntava, nossa, quantas autoras mulheres vocês leram, né, na graduação? Estava ali como, né, disponível na bibliografia. Eu perguntava, pô, mas quantos autores negros periféricos se leram ali? Entendeu? Uhum. Então, tipo, eram duas perguntas. A galera conseguia ainda citar uma autora, a Hannah Arendt, né? Ou uma outra autora, como é que é o nome? Carol Gilligan, né? Que já faz ali, né, uma voz diferente e tudo mais, vai fazer aquela crítica toda ao desenvolvimento moral, né, da mulher. Mas eu me perguntava, pô, velho, e autores negros periféricos, será que a gente a gente não produz filosofia? Será que filosofia é um. Porque se dizia, e os caras não tinham nenhum pudor de falar isso, entendeu? Filosofia é uma atividade aristocrática. Filosofia é uma atividade, em outras palavras, para uma determinada elite, certo? E se você não é ou não participa dessa determinada elite, você não faz filosofia. Em outras palavras, quer fazer filosofia, você tem que dialogar com o cânone, o que está Aham, estabelecido. Entendeu? E se você não dialogar com esses caras, você está distante de fazer isso que a gente chama de filosofia. E eu achava isso algo completamente, não só excludente, certo? Mas eu achava isso algo que, de fato, não abria a possibilidade da gente pensar que uma pessoa negra periférica, né, um homem negro periférico, entendeu? De um país periférico, morando na periferia desse país periférico, ou seja, da periferia, né? Ele fosse capaz de produzir epistemologia. Ó, na época não se apresentava para mim nem Fanon, não se apresentava Sueli Carneiro, né, com o epistemicídio, certo? Não se apresentava uma série de autores, né, e pensadores e pensadoras que tratavam desse tema. Eu não sabia que existiam. Por quê? Porque não estava nem sequer expresso nos currículos. Entendeu? Sabe quando eu fui conhecer, saber que Franz Fanon existia? Foi quando eu tive uma namorada negra, né, de ciências sociais, que já era mestrando, né, já era mestre e tudo mais. E ela chegou e disse: Olha, Erison, porque a gente conversava muito, olha, Erison, lê isso daqui. E depois me entendi. diz. E ela chegou e me jogou pele negra, máscara branca. E aí foi quando, tipo, sabe aquele momento que você levou? Eu costumo dizer, tem um momento que você acorda do sono dogmático, né? Usando o kantiano, Boa. né? Tem um momento que Despertou. você acorda, né, do sono dogmático. Então, eu acho que a primeira vez foi quando eu li Nietzsche, né, lá na minha adolescência. A segunda vez foi quando eu li Mulher Negra e Máscaras Brancas. Por conta dessa, né, dessa namorada, e não por conta do curso de filosofia em si. E aí, cara, foi quando eu digo, meu irmão, é isso, velho. Tem alguma coisa muito errada aqui. Entendeu? Tem alguma coisa muito errada, tá? Não é por aí. E a gente precisa, assim, questionar essas estruturas.
Entendeu? É quando você para se perguntar, poxa, mas por que tem tanto caso de adoecimento? Ah, é porque tem uma alta exigência de produtividade. Não é. Entendeu? Não é porque em outros cantos, em outros departamentos, também existe essa alta exigência de produtividade e não é assim. Mas existem muitos questionamentos que não são ouvidos, né? Muitas vozes que não são escutadas e nem consideradas no momento da tomada de decisão. E aí, quando, né, essas vozes não são consideradas, parece que as pessoas elas entram num colapso, né? Que é como se ela dissesse, olha, não adianta falar porque eles Uhum. não vão escutar. A galera que está sentada né, na posição ali de poder, na posição de quem pode decidir, eles não vão, né, nos escutar no momento de definir quais autores a gente deve ler na graduação, quais autores a gente deve ler na pós-graduação, entender o que a gente não deve ler, e por que não deve ler. Então, foi o momento que eu disse, a gente precisa modificar, a gente precisa trocar essas pessoas que estão aí. Quando é que eles mudam? Uma hora eles se aposentam, eles não vão viver para sempre, né? Uma hora ele se aposenta. E quem vai ocupar o lugar deles? Vai fazer igual? É uma questão importante também. Entendeu? Porque, falo para ti, Ezra, e para quem está escutando também de filosofia, certo? Entendo que essa galera que está aí, né? Não estou tecendo crítica, né, pontual a figuras pontuais, não, certo? Mas entenda que todo esse corpo docente que existe hoje na filosofia acadêmica brasileira, uma hora eles vão se aposentar. É algo natural. E alguém vai ter que assumir o lugar deles. Quem assumir vai fazer igual que eles estão fazendo? Quem vai fazer igual vai só perdurar o que já está aí. E o que todo mundo vem criticando que não é bom, que a filosofia brasileira ela se resume a ser mera comentadora do pensamento, certo, de pensadores europeus e pensadores norte-americanos. A gente se resume a isso, a comentar o que o outro refletiu, o que o outro produziu como epistemologia, o que o outro produziu como teoria filosófica. Entendeu? Lá no POF do ano passado, lá estava eu. Houve uma professora da USP e ela disse: poxa, eu aprendi grego, eu aprendi latim, eu aprendi alemão, eu aprendi inglês, etc., né, para poder falar aqui filosoficamente. E eu só, eu só faço comentar o que o outro diz. Eu só faço uma exagese. Ela tomando isso, entendeu? Ela disse: poxa, eu tenho 20 anos daqui de trabalho, 30 anos de trabalho aqui. Entendeu? 30 anos e é posto dessa forma, né? Então, existe esse problemaço que é estrutural. E ainda bem que acho que essa geração de professores que entrou agora, né, está se dando conta disso e está tentando Uhum. transformar, entendeu? É um passo, mas é um passo na caminhada gigante, é um passo na maratona, entendeu? Que a gente ainda precisa correr até chegar à linha de chegada. Que a gente, eu acredito que isso não é uma corrida de uma geração só. É uma corrida de revezamento. Uma geração vai chegar até um determinado local e depois vai ter que passar o bastão para Sim, outra geração correr, entendeu? Até chegar, a gente chegar lá no ponto, entendeu? Até a gente ser descolonizado, por assim dizer, né? entendi, Erison. Essas questões também se colocam na UERJ, se bem que a gente aqui no Rio de Janeiro tem muitos trabalhos contra-canônicos, né? Um grupo de estudos na UERJ chamado Contragrupo, que procura desconstruir o cânone filosófico, né? Abordar as tensões do cânone filosófico, silenciamentos, é, apagamentos e todas essas questões, tensionar mesmo os clássicos, né? E criticar, proceder a uma crítica bem fundamentada a isso, e também ser apresentado a uma outra literatura, uma literatura também muito importante, que ficou apagada na história, não por acaso, mas intencionalmente, e redescobrir esses trabalhos, é, mulheres, filósofos e filósofas negros, né, que contribuíram muito para a filosofia. Então, aqui no Rio de Janeiro, tem no PPGLM também, um programa de Lógica e Metafísica, um trabalho muito interessante nesse sentido, né, de descoberta mesmo dessa literatura, mas ainda assim é uma coisa, né, que está começando, né?
é um esforço e algo que tem sido conversado, né, com o corpo docente e corpo discente, mas a gente ainda está caminhando muito lentamente nesse sentido. Embora na UERJ a gente tenha algumas iniciativas de grupos de estudo, né, grupos de estudo nesse sentido, pensamento decolonial, você tem um quadro de professores hoje que já contempla essa questão no currículo. Então a gente teve um concurso agora, se eu não me engano, para teoria do conhecimento com ênfase em filosofia africana. Então, uma professora que entrou agora no departamento de filosofia, ela tem formação em filosofia africana, o doutorado dela foi em filosofia africana. Então, muito interessante, porque os alunos já demandavam isso, né, na UERJ, e não se tinha nada, né, em termos de epistemologias do Sul e tudo mais. Agora não. Então, já está havendo um movimento nesse sentido de abertura, né, de contemplar essas reflexões filosóficas e dar a devida seriedade, né, ao que foi produzido, que vem sendo produzido nesse sentido. Mas, assim, em E, termos de cenário, né, brasileiro, de fato, há uma dificuldade de penetração muito se grande. me permite, eu acho Pode? o modo como eu enxergo as coisas começaram a se modificar a partir do momento quando a gente tem, por exemplo, trabalhos, né, como a da Aline Matos da Rocha, né, que vem lá da Universidade de Brasília, foi orientada pelo professor doutor o Wanderson Flor do Nascimento, né, e ela ganhou o prêmio CAPES, né, lá de melhor tese em filosofia, e o título da tese é Corporidade, né, uma investigação filosófica sobre a ontologia relacional no pensamento de Oiroque e o Omini. Ou seja, ela colocou Iorubá. Tá vendo como a coisa são? Então aqui eu tenho o quê? Eu estou premiando, e eu não estou falando que eu estou premiando só para dizer que está indo contra a corrente e tudo mais. Eu estou premiando um trabalho bom, um trabalho de excelência, porque existe Uhum. trabalho de excelência nessa área, certo? Fora desses padrões. Entendeu? Por quê? Porque hoje não, né? A filosofia ocidental, ela tem seus critérios, seus padrões muito bem estabelecidos, muito bem aí, né? Vamos dizer, sólidos, muito bem colocados para a gente. Entendeu? E aí qualquer coisa que se apresente fora disso daí vai ser o estranho, né? Vai ser algo que, tipo, não cabe dentro das nossas categorias, a gente não consegue compreender, então logo não é bom. Entendi. Entendeu? Então, e isso daí a gente não pode colocar. A gente tem que ter critérios para tudo. Em outras palavras, eu tenho que ter óculos para enxergar tudo, entendeu? Para enxergar o que está dentro do cânone e para enxergar também o que está fora, certo? Exatamente. Então, Exatamente. a gente tem que saber, a gente tem que parar para entender isso. Outra coisa é pensar que só que a filosofia é uma palavra grega, é só o Ocidente que pensa filosofia. Isso está errado, cara. Está errado. Primeiramente, essa história tá mal contada, certo? Como é que todo grande filósofo né, daquela época foi estudar no Egito e quando volta fazendo filosofia, né? Os caras foram lá, passaram 14, 20 anos, que né, uma graduação, um mestrado, um doutorado hoje, se Uhum. você parar. Né? É um tempo muito grande para você passar estudando e quando você volta fazendo uma coisa chamada filosofia. Será que foram eles mesmo, entendeu? Os inventores da atividade, né, da atividade de refletir, né, com razão acerca da sabedoria das coisas, entendeu? Então, são essas coisas que a gente precisa parar, analisar, questionar, certo? Eu acredito que tem muita gente trabalhando nisso, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, né? Já tem uma gente de contracorrente. Eu vejo que quando a gente, obviamente, insere esses professores através de concurso, a gente está abrindo uma porta, certo? A gente está começando a caminhada, por assim dizer, está começando a maratona, entendeu? Mas ainda a gente precisa avançar um pouquinho mais, né? Porque ó, já é outra geração, já são outras, né, outras formas de se relacionar com o conhecimento, com a informação. Hoje todo mundo tem um smartphone, né, na mão, certo? Seja na periferia, seja né, nos bairros abastados. E querendo ou não, tem uma outra forma de conhecer o mundo. Entendeu? Vira e mexe, o cara coloca aqui no chat GPT alguma coisa e já puxa, né? Quer puxar a Sim. definição. Pior que ela que vem ali definido no chat GPT.
certo? Ou diga-se de passagem, tem gente que lê pelo telefone, tem essa habilidade que eu não tenho, né? Eu Nem prefiro eu. ler, Muito difícil. né? Eu prefiro ler ou pelo computador ou no livro físico mesmo. Mas tem Sei. gente que baixa os PDF e ali, ó, vai lendo. E quando você vê, a pessoa já leu 5, 6 livros e não pagou por esses livros, que eu acho completamente viável, uma vez que essa pessoa não tem condições de pagar, não Sim. pague, cara. Mas o que a gente não pode permitir é que ela não tenha acesso ao conhecimento, por ela não ter, né, condições financeiras, econômicas, entendeu? Então tudo isso entra nesse território que eu acho que é uma palavra que o povo ama muito, mas talvez eu dê sua prática e significado, que é democratizar. Né? O que é democratizar? Vamos lá, vamos pensar agora filosoficamente. Né? O que torna democrática a filosofia? É dizer que a filosofia, né, como se, né, disseram várias vezes para mim no decorrer da minha trajetória, né, que é uma atividade aristocrática, que é só alguns né, que estão ligados ao cânone ali que podem fazer. Isso é democratizado, filosofia? Não é, porque aí a filosofia vai continuar sendo uma coisa elitista, né? Não é? Democratizar a filosofia é dar acesso a todos. E dizer Sim. que, né? E dizer assim, olha, galera, a gente tem uma contribuição aqui para a sociedade, tá? Tem uma contribuição para a sociedade. A gente não está aqui só fazendo porque a gente sente prazer, acha que é interessante, entendeu? É uma inspiração natural nossa ou qualquer coisa do gênero. Não, a gente contribui nesse debate a partir do momento quando a gente vem debater leis, quando a gente vai, né, olha para a sociedade e coloca-se questões que são extremamente importantes para ela, entendeu? Então, isso tudo faz com que a filosofia ganhe uma certa notoriedade, certo? Eu moro na periferia, né, eu ainda moro na periferia, eu ainda moro aqui em Paulista, certo? Não, obviamente, no mesmo bairro, hoje já estou em condomínio, mas dava aula aqui num colégio que é periférico, Uhum. entendeu? Que os alunos, eles olhem, mas para que serve isso? É, sempre essa É. pergunta se E coloca, né? aí, e aí a galera da filosofia tem um horror sobre a utilidade, cara. Tem um horror da utilidade. Não, mas aí eles têm que entender uma coisa, porque a filosofia, né, ocidental, ela estabeleceu que a teoria precede a prática, de tal forma que prática sem teoria é igual a irracionalidade. Tu entendes? Uhum. Entendeu? Se eu estou fazendo algo e eu não tenho a teoria daquele algo que eu estou fazendo, eu estou sendo irracional. Em outras palavras, eu não sei o que eu estou fazendo, né? Mas se a gente olha, por exemplo, para filosofias africanas, asiáticas, você vai ver que a prática precede a teoria e você entende a teoria dentro da própria prática. Então, essa distinção, que é puramente ocidental da filosofia, não é válida para tudo, entendeu? E quando a gente para e diz, olha, vai ali no terreiro de Candomblé e vê o que os caras estão fazendo, tenta se inserir ali. E você percebe que muitas vezes eles não vão te explicar, eles só vão te mandar fazer. Faz tal Sim. coisa. E aí, no meio da tua prática, é que você vai encontrar o sentido daquilo que você está fazendo e porque todos estão fazendo alguma coisa ali. Entende? Então isso ainda está vivo, está pulsante, só que não é reconhecido. Entendeu? Só é reconhecido quando a gente vai ter uma tese como a dessa menina Aline aqui, né? Que vai ter alguém que teve o grau de sensibilidade, teve os óculos para enxergar o que estava fora do cânone, do que dialogava com o cânone. Entendeu? Eu não tô questionando que a gente está mudando isso, mas eu acho que a gente tem que tomar outras estratégias. Por quê? Porque, beleza, temos uma direção aí da POF, temos uma direção aí na CAPES, né, que vai ter até eleição agora, né, a direção da CAPES Sim. vai lançar agora. E a gente sabe que uma vez que esse grupo perde essas eleições para essas instituições, todo o trabalho praticamente vai por terra. É como se fosse, né, o final do governo Dilma, quando ela foi copiada, que entrou toda aquela galera ali que avacalhou com Ah, sim. tudo. Entendeu? E praticamente todos os avanços que a gente teve foram Uhum. suprimidos por conta de um golpe que ela levou. Entendeu? A gente não pode passar pela mesma experiência da filosofia também.
Me fez entender? Eu acho que eu falo. Não entendi. Não, não, é um aprendizado para mim também. Eu estou escutando atentamente tudo que você está falando, porque é uma discussão muito interessante. E você esteve na Ampof. Como é que foi essa questão da filosofia africana lá, dos grupos de trabalho, apresentações? Eu nunca fui para a Ampof, eu nunca estive lá, mas tenho essa curiosidade de saber como é que está essa recepção, essa discussão. Assim, a Ampof é um lugar que foi a minha primeira Ampof, tá? Diga-se de passagem, foi aqui em Recife. E eu só fui porque foi aqui em Recife, diga-se de passagem. Agora tem Santa Catarina. Porque a gente tem que colocar outra coisa, gente, era digital. Entendeu? Nem todo mundo tem grana para se deslocar, tem grana para se hospedar, para alimentação, para transitar dentro da cidade. Infelizmente é isso. Tem limitações econômicas, né? Tem limitações econômicas e que isso não limite a gente de produzir filosofia, de fazer epistemologia, entendeu? Que isso não limite a gente de participar do debate, do diálogo filosófico, né? E, assim, a Anpof é um lugar que talvez mais inspire as pessoas a fazer filosofia ao mesmo tempo que também mais desmotive. Entendeu? Porque é aquela Contradição, né? coisa. Tu olha para um lado, tu vê uma Catiúcia Ribeiro, tu vê uma professora Helena ali, entendeu? Tu vê um povo que, pô, tá chegando finalmente, a professora Helena, mais de 30 anos de Ampof, nunca, cara, nunca ela teve ali. Nunca foi convidada, mesmo com trabalhos incríveis, entendeu? Ela inspirou toda uma geração, pô, né? Ela inspirou. Foi uma coisa assim que eu fiquei. é, Como posso dizer? Eu fiquei espantado, não no bom sentido da palavra espanto, mas no sentido de ficar estarrecido, porque como é que uma professora, né? Eu tô falando da Helena Teodoro, tá, gente? Uhum. Que tá aí, produziu bastante, publicou bastante, orientou bastante, nunca foi convidada para Anpof. Entende? Entende isso? Então, tipo, eu fiquei, cara, é surreal o que está acontecendo, né? E aí eu fiz questão de falar à professora, né, e apontar para ela, porque tinha um bocado de alunos jovens, assim, né, negros, etc., vindo de periferia também. Eu dei um Aham. abraço, dei um beijo da professora Helena e disse: Olha, tá vendo isso aí? Tá vendo todo mundo aqui? Isso aqui é consequência do que a senhora fez. Certo? É o resultado do seu trabalho. São 30 anos, mais de 30 anos, 40 anos da senhora aí trabalhando, certo? E isso aqui só existe por conta que a senhora possibilitou isso. Imagina a experiência que Os deve ter sido para eles frutos, também, né? os frutos É. vieram, né? Eu disse a ela, e ela ficou assim, né? Eu digo, os frutos vieram, então, é essa experiência, né? Isso daí para mim foi extraordinário. Você poder olhar para alguém que abriu o caminho para você, abriu o caminho, né? Para muita gente que está passando agora e dizer, olha, é por tua culpa, tá? É por tua causa que a gente está aqui. Né? Isso daí é extraordinário. Mas ao mesmo tempo também tem aquelas coisas de você entrar numa sala, né? E tem gente dizendo, não, mas pois não, eu digo, não, vem assistir a palestra. Né? Como se, tipo, o que é que esse cara tá fazendo aqui, né? Também É, tem isso. isso é complicado, cara. Também tem isso. Entendeu? Então é aquela coisa, é o local onde te mais instiga, mais empolga, né? Que é você olhar para uma Helena dessa, né? Mas ao mesmo tempo é o que mais desestimula, porque ainda tem o outro lado da moeda lá, persistindo fortemente, né? É, eu sei que agora vai ser em Santa Catarina. Eu não fui, porque é muito distante do Rio de Janeiro, não teria condições de ir para Pernambuco. A Santa Catarina é um pouquinho mais perto, né? Ainda assim, tem hospedagem e tal, e eu estava entrando no mestrado, né? Então ainda estava naquilo, poxa, vou ou não vou? Será que, né, vou apresentar alguma coisa ou não nesse sentido? Mas eu imagino que é uma experiência de troca, né? Você conhece muita gente também. Acho que isso o legal desses eventos, né, nacionais é você conhecer outras pessoas, né? Muitas das vezes tem um alinhamento ali na pesquisa, né? Então você conhece muitos trabalhos que estão sendo produzidos e que muitas das vezes sem um evento nacional também, né, de publicização.
é difícil acessá-los, né? A não ser que você encontre, né, um artigo em determinada revista, aquilo suscite ali alguma reflexão e você procure conhecer o autor e outros trabalhos, né, que ele eventualmente tenha publicado e tudo mais. Mas uma questão que me ocorre, Erison, é o seguinte: pelo que eu estou entendendo também, e com base na tua trajetória, né, você realizou 3 pesquisas em nível PIBIC sobre o papel da razão na filosofia moral. Como é que foi essa passagem de sair assim, de Kant, que é um filósofo clássico, um filósofo europeu, para estudar Fanon? Porque você realizou 3 pesquisas PIBIC, pelo que eu entendi, né? Kant, Wittgenstein, Habermas, né? E é nessa É, isso. Esse aí eu tenho a dificuldade de pronunciar e tive Todo erro em mundo tem, lógica, até eu. propedêutica, Até lógica eu. semântica, mas não consigo pronunciar o nome dele, cara. É nesse do Kendall, né? Isso. Ele Então, é bem pode difícil. falar. É Não, difícil. assim, é complicado, porque quando você para entender algumas coisas, algumas premissas básicas da filosofia, né? Primeiramente, parece que existe uma grande influência platônica no sentido de dizer que existe algo que está fora do tempo e do espaço que determina o que está dentro do tempo e do espaço, né? E isso, querendo ou não, Kant acaba comprando, né, e defendendo essa tese, né? Seja através de juízos sintéticos a priori, através de falar do que é condição de possibilidade para toda e qualquer experiência possível, né? E isso ele transporta também para a filosofia moral, quando ele vai falar sobre a condição de possibilidade de a gente ter uma experiência moral. Essa condição de possibilidade é a capacidade de a gente ser livre, né? E para Kant, ser livre não significa em nenhuma medida fazer tudo o que quer, porque se você faz tudo o que quer, você não é outra coisa senão escravo dos seus desejos, né? E nem agir com ausência de regras, porque isso daí também não é liberdade para Kant. Liberdade é exatamente você autolegislar as regras que vão te orientar, né, no interior das relações sociais, entendeu? Então, a gente tem uma série de problemas com isso daí, né, se a gente é de fato livre, Kant diz que a gente não pode demonstrar a liberdade, né, do ponto de vista racional, não consigo demonstrar que a gente é livre. E, né, tem a questão de que o sujeito kantiano é um sujeito que pelo amor de Deus, ele está sempre se debatendo consigo mesmo, porque tem uma parte dele, que é a parte dos afetos, das emoções, né, que ele não pode considerar no momento da ação moral, porque se ele considerar, ele não vai ser moral puramente, e isso traz uma série de problemas, né? E aí, quando a gente vê um Wittgenstein, um Habermas, né, um Ernst Kierkegaard, tentando reformular essa moral kantiana, né? Dizendo, olha, agora, mas esse sujeito ele não decide sozinho. Não é que esses princípios eles sejam universais, mas eles são universalizáveis, né? Eu vou fazer agora uma ética discursiva, né? Que vão Uhum, estabelecer alguns critérios e a gente vai, né? No meio do diálogo, né? Ali com, né? Diversos indivíduos decidir, né? O que é válido do ponto de vista moral para todos esses que estão concernidos aqui. Ok, mas ainda assim a gente não chega, né? aham. A gente não chega, a gente nunca, eu nunca vou ver sei lá, uma feminista radical concordando do ponto de vista racional com a evangélica radical. Entendeu? Coloca isso aí para ver se o povo vai. Não vai, cara, não vai. Entendeu? Então, tipo, temos uns problemas que parece que esses filósofos talvez estarem distantes da nossa realidade, isso daí, né? Eles acabam não enxergando que o que eles estão produzindo enquanto teoria não alcança esse povo. Entendeu? E aí é que eu digo, olha, a teoria, ou o filósofo, quando está, né, tentando definir alguma coisa, é como se ele lançasse uma rede em um cardume, né? E aí essa rede vai lá, pega boa parte do cardume, mas deixa alguns peixes escaparem. É como se ele estivesse definindo, né, um fenômeno, mas deixando alguns aspectos desse fenômeno fora. Uhum. Entendeu? Então, é Sim. exatamente isso que acontece com todos esses pensadores. E aí eu fiquei me perguntando, mas por que acontece isso? Porque, né, dentro dessa tradição kantiana, muitas vezes eles acabam desconsiderando o fator
que é extraordinário, que é a história. Não no sentido hegeliano da história, certo? Mas esquecendo que, tipo, olha, tem alguns fatores aqui que acontecem dentro da história. E é quando você tem uma virada conceitual, mesmo do meu ponto de vista, que, tipo, olha, a gente não pode dizer que eu cheguei aqui desconsiderando muita coisa, né? E algo que começou a me incomodar era o silêncio, né, da filosofia moderna, principalmente, sobre a questão da escravidão, sobre a questão do racismo, né? Ou quando falava, se pronunciava, eram coisas assim, é, como é que eu, deixa eu arrumar uma palavra aqui, mas eram coisas inaceitáveis, entendeu o que ele falava, né? Eram absurdas ao ponto do inaceitável. Então, eu olhei para esses caras e disse, não, peraí, tem alguma coisa muito punk aqui, muito punk. E isso se deu no do meu ciclo de mestrado, lá na UFSC, né, onde eu já tinha passado por, né, diversas experiências ruins dentro da própria instituição, desde professor fazer piada racista dentro da sala de aula, desde eu estar no Prequípia e um outro professor da instituição, né, da UFSC, fazer piada racista também comigo, entendeu? E aí eu fiquei, cara, tá tudo errado aqui, pô, tem alguma coisa muito errada, né? Eu ficava debatendo, procurando dar o erro tá em mim, o erro tá lá, o erro tá onde, né? E aí foi um momento que eu disse, foi que, né, que a namorada chegou e toma isso aqui, ó. Lê isso aqui, pelo amor de Deus, né? Porque eu ficava, não, mas pode, entendeu? Eu chegava pra ela e a gente conversava, né? Ela aqui em Pernambuco, eu lá em... E como é que pode isso acontecer? Ela disse, ó, lê isso daqui. Aí o tempo passou, o relacionamento acabou, etc. Eu fui ler lá o livro. Cara, né? Aí eu despertei do sono dogmático. Eu entendi, não, tem problemas gigantes aqui e eu tô achando esses problemas finalmente. Né? O Fanon me acordou desse sono. Embora eu já estava quase que acordando de maneira quase espontânea, né? Porque, tipo, né, já escutava racionar, ó, escutei racionar minha vida toda. Né? Quando eu chego num determinado momento, num determinado local, né? O povo vai me dizer que a Racionais é música de ladrão. Eu digo, não, como assim? Eu sou ladrão? Né? Tipo, o que que eles estão falando aqui é coisa... Vocês não entenderam. Eles falaram isso aqui há 20 anos atrás e vocês ainda não entenderam, pô. Entendeu? É preciso que alguém escreva um livro interpretando para vocês, é porque vocês são incapazes de entender. Mas aí foi quando eu entendi. Eu parei, tipo, peraí, mas por que esse povo que é inteligente pra caramba, entre aspas, inteligente aqui, né? Esse povo que tem uma capacidade cognitiva e interpretativa, certo? Extremamente aguçada, extremamente lapidada, não consegue entender Racionais. Diz que Racionais é música de ladrão. Por quê? Entendeu? Eu fiquei olhando assim, não, tem alguma coisa errada aqui, velho. De novo, né? E eu digo, ah, eu sei o que tá errado. Eles não, né? Falta as ferramentas conceituais para eles. E eles nunca vão ter essas ferramentas porque eles estão presos nesse cânone. Entendeu? Eles nunca vão entender o que um Mano Brown escreveu no capítulo, né, capítulo 4 versículo 3, entendeu? Que é uma parte que não tem na Bíblia e eles se propuseram a escrever algo que não tem na Bíblia, mas escreveram para a galera da periferia, né? Eles nunca vão entender, né, aquela do Jesus chorou, porque eles nunca. Uhum. Tá entendendo? Tem gente que, tipo, meu Deus do céu, quando eu falo o que é, clara, né? Clara e salgada, Aham. carne de molho pesa 1 tonelada, tem sabor de mar, né? Pode ser discreta. Quando para assim, os caras já vão falando, já vão dizer que é outra coisa, entendeu? Já vão dizer, não, isso é um ilícito. Sim, sim. Cara, acho que vocês nem terminaram de ler o verso e vocês já estão dizendo isso, pô. Entendeu? Então é essa coisa que assim, faz com que a gente acorde. Mas aí, ao mesmo tempo, isso já era o quê? 2018. Começa a ter uma transformação. Por exemplo, a Unicamp diz que vai colocar Sobrevivendo no Inferno dos Racionais como critério para o vestibular, ao lado de Camões. Entendeu? Isso já modifica. Cara, eu tô colocando Aham. Camões de um lado e Racionais MC do outro. E aí tem gente que ficou escandalizada com isso. Eu digo, eu achei isso genial. É isso. Entendeu? Que você leia Camões, que você leia Shakespeare, mas que escute Racionais e entenda Racionais também. Entendeu? Com a mesmo
com o mesmo grau de cuidado, com o mesmo grau de atenção que você dá a Shakespeare e Camões, dê o mesmo grau a Racionais também. Porque o que aqueles caras escreveram ali está distante de ser música de ladrão. Entendeu? Está distante de ser música de carrancudo, mas sim música de gente que compreendeu a essência, né, das consequências históricas para a vida de uma determinada parte da população, que, diga-se de passagem, é a maior parte da população que constitui esse país, certo? E que muitas vezes, para sobreviver, você vai ter que compreender aquilo dali, para sobreviver nesses contextos periféricos, entendeu? Você vai ter que compreender o que aqueles caras estão colocando para você, certo? Não é para se tornar ladrão, mas é para dizer, olha, a vida de ladrão é assim. É isso que os caras estão te ofertando. Não vai acreditar na propaganda, não, pô. Não vai acreditar que por um Nike no pé, uma corrente de ouro, tu tem que fazer essas coisas aí, não, né? Então é algo assim que talvez os caras nunca consigam entender, porque eles sempre tiveram o Nike no pé, sempre tiveram a corrente de ouro deles, tá ligado? É. Né? O que me ocorre assim, Alisson, é o seguinte: eu também sou da periferia, né? Então, eu sou de Belford Roxo, Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro. Sempre morei em Belford Roxo, sempre morei na Baixada. Sempre senti um distanciamento muito grande quando eu entrei na faculdade de filosofia. Por uma questão também, né, de formação, eu sou cria da rede pública do Estado, então sempre estudei na SEDUC, nunca passei por colégio particular nem nada. E quando eu chego na filosofia, estudando à noite, né, há uma coisa muito interessante, assim, no sentido de como que muda o perfil da universidade no turno da manhã, no turno da noite. Porque o pessoal da noite é o pessoal que geralmente trabalha, ou seja, está estudando à noite ali, mas passou o dia todo ralando pra caramba, e depois vai ter que se deslocar até a universidade, né, estudar, e o perfil muda, o ponto de ônibus muda, entendeu? O perfil das pessoas muda. Amanhã na UERJ sempre foi um turno mais elitista, né? Um turno que você percebe que as pessoas têm um poder aquisitivo maior, e à noite, onde eu estudava, o turno que eu estudava, sempre foi de maior concentração de pessoas periféricas, pessoas da Baixada Fluminense, da Zona Oeste e tudo mais. E aí veja, né, a questão da democratização da filosofia. Olha como é problemático. Bom, Belford Roxo, o último trem, ele acaba às 9h30, ele encerra às 9h30 da noite. E o último tempo da filosofia, quando eu entrei na universidade, ele se encerrava acho que 10h20, ou um pouco além ainda, acho que ia um pouco além. Aí imagine esse estudante preto, periférico, que precisa chegar em casa, ele vai ter que pegar o trem ali 9h20, 9h30, só que a aula vai até 10h20 e pouco, ou seja, mas isso não é feito pelo professor. Institucionalmente, né, a grade de horários foi pensada pelo departamento, pelo instituto e pela universidade de modo geral, mas esse estudante que mora na Baixada Fluminense, ele não vai conseguir ficar até 10h20, porque ele precisa chegar em casa, ele precisa trabalhar no outro dia. E veja, ele vai sair da sala de aula mais cedo, vai perder conteúdo, será prejudicado provavelmente, né, em termos de aquisição de conhecimento naquele sentido ali acadêmico. E à noite sempre foi muito difícil para fazer estágio, por exemplo. E o estágio, muitas das vezes, só no turno da manhã. Então, o cara que trabalha o dia todo, ele não vai conseguir fazer estágio, ele não vai conseguir se formar na licenciatura, porque o estágio só tem de manhã ou só tem de tarde e a pessoa está trabalhando, entendeu? Então, há esse prejuízo também na formação de licenciatura. É muito difícil formar licenciatura na UERJ, fora enfim, a falta de prestígio à profissão de professor. E, e aí eu coloco assim, né, o distanciamento também no sentido de linguagem, cara. Quando eu chego na universidade, eu vim de Belford Roxo, eu começo a conversar com as pessoas ali, mas assim, eu me sinto em outra realidade, um deslocamento. Porque eu sou de Belford Roxo, conheço as pessoas daqui, tem um modo de ser de Belford Roxo, né, questões de hábito, questões culturais e tal. A minha socialização aqui, quando eu chego na universidade, é um outro mundo, são outras pessoas.
Aí tem gente que vem de Paris, tem gente que vem de não sei de onde, tem gente que vem de não sei de onde. Eu tô fazendo Exato. é que Outra eu classe tô- social, é outra coisa, cara. outra, Então, né, outra etnia, por assim dizer, outra forma, outros exatamente. costumes, entendeu? Eu, na minha época, eu sempre abraçava meus amigos, né, que, tipo, do bairro e tudo mais, a gente se encontrava e se cumprimentava, abraçava e tudo mais, sentava, né, dialogava ali, tomava, sei lá, um refrigerante e, né, era algo completamente normal. Jogava RPG, jogo RPG até hoje, amo isso, entendeu? É, inclusive, né, uma das coisas que ainda me dá muito prazer jogar RPG com os mesmos amigos de, sei lá, Uhum, quando eu tinha 14, 13 anos de idade. Entendeu? Ainda tenho esses amigos aí, ainda bem. Né? E, assim, quando a gente entra na universidade, a gente passa por isso, porque é um local que não foi construído pensado na gente. Entendeu? Você falou, relatou esse teu problema com horários e tudo mais, em questão principalmente de condução. Você deve lembrar que a maior parte do povo ali deve ter carro. A família, né, tem um próprio transporte, então eles não dependem do transporte público. Não importa se vai acabar uma hora depois que encerra o metrô, a aula, para eles, entendeu? E, assim, isso daí é um outro problema de pessoas que, né, construíram esse formato para o curso e que não tiveram esses problemas, não passaram por esses problemas. Entendeu? Elas só tomaram essas decisões porque elas não conhecem. Eu vou dizer mais, porque elas não passaram, elas não sentiram na pele. Entendeu? Se o Edras, hoje, né, de hoje, que passou por tudo isso, se torna um desses professores, certo? Se torna um chefe de departamento. Não pensa que Edras, né, você, não construiria isso de uma forma diferente, não. Entendeu? Você que teve essa sensibilidade de perceber que o turno da manhã, as pessoas que frequentam o turno da manhã são completamente diferentes das pessoas que frequentam o turno da noite. As coisas seriam construídas de outra forma, entendeu? E é isso que eu estou chamando a atenção, né? O Esdras de hoje, amanhã pode ser um professor universitário desse departamento de filosofia do Brasil afora. Provavelmente será. Provavelmente vai assumir um desses cargos de tomada de posição, desses cargos de poder. Mas vai assumir para quê? Para tomar a mesma posição que foi tomada, né? Que vem sendo tomada há 30 anos, 40 anos. Não pode, a gente tem que mudar, a gente tem que a gente erre, mas que erre um erro novo, algo uhum, diferente, que faça diferente, pelo amor de Deus. Porque para ficar fazendo com que outros Edras daqui a 20 anos venham passar pela mesma coisa e tenham que decidir entre dormir na rua ou assistir a aula, entendeu? É algo assim que você vai dizer nada mudou, porque não mudou, porque a estrutura é a mesma. E não importa mudar as pessoas que constituem essa estrutura. É isso, entendeu? Vou relatar agora o meu caso. O meu caso era o seguinte, né? O curso de filosofia se citava exclusivamente à tarde. uhum. Como é que você está fazendo lá filosofia, vê? Não é nada elitista, né? Beleza. Aí eu vou lá no curso à tarde. Eu vou trabalhar como? Me explique como é que eu vou trabalhar? Ah, tu pode dar aula de manhã e dar aula à noite. Como, meu amigo? Entendeu? Se só no trajeto para a universidade eu vou gastar 1 a 2 horas. É. Se eu for dar aula, entendeu? Eu vou chegar na metade da tarde para assistir a aula dentro. E aí, se eu vou dar aula à noite, eu vou ter que sair cedo para poder chegar no outro local cedo. Então, não vai sobrar tempo. Por sorte, eu tive bolsas no PIBIC. Por sorte, eu tive a FACEP no meu caminho. Entendeu? Que me amparou, né? Tá aí. Uhum. Me amparou economicamente e com essas bolsas de PIBIC que eu consegui ali dentro, eu consegui terminar o curso, cara. Mas se eu não tivesse, como é que ficaria? Quantos anos mais eu ficaria dentro da universidade? Entendeu? Para completar esse curso. Agora, assim, eu sou um caso. Eu sou uma exceção, certo? Eu jamais vou dizer que isso daqui vai ser a regra. Eu tenho amigos que se formaram depois com muito mais dificuldade, entendeu?
que hoje são professores da rede estadual de Pernambuco, ainda bem, certo? Assim, eu vejo que a gente não precisaria passar por tanta dificuldade se outras decisões fossem tomadas, certo? Se, por exemplo, vamos colocar o curso à noite, no turno da noite. Perfeito, entendeu? Ah, mas aí a qualidade dos alunos vai diminuir. Cara, assim, pelo amor de Deus, alguém diz que quem forma os alunos são os professores, né? Coloca o curso à noite, faz, pode colocar alguma coisa pela manhã, faz alguma coisa à tarde e tudo bem. Senão vai continuar esse caráter elitista que tem, né, no curso de filosofia, que infelizmente é muito problemático, entendeu? Eu dentro do departamento, eu não sei como as pessoas me viam, né? Mas eu tinha amigos, né, ainda tenho hoje amigos daquela época, né? Mas eu não era amigo de todo mundo e não podia me considerar amigo de todo mundo porque eu não participava, assim, do sentido da vida, né? Da questão Uhum. de frequentar os mesmos ambientes e etc. Entendeu? É outro modo de vida, é outra classe social, outra forma de falar, outra forma de sentir, outros costumes, outros hábitos. Entendeu? E aí é quando você vê alguém que é da periferia, eles nunca eles vão olhar, tipo, isso é diferente, né? Fala alto, né? Né? Ri alto, né? Usa palavras que a gente não entende. Tem cara que não entende até hoje a gíria pai, pô. E aí, pai, tudo beleza? Entendeu? Então, tipo, não fala com gírias com o cara, porque eles não vão entender. Eles não vão entender as gírias. Entendeu? E são coisas assim que é problemático, pô, é problemático, né? Gera, sim, esse distanciamento, gera o afastamento. Talvez seja até responsável por muitos alunos desistirem no meio da caminhada de concluir o curso, né? O que é um prejuízo para a vida daquela pessoa e um prejuízo institucional também, porque pensando do ponto de vista do dinheiro, você investiu dinheiro ali para aquele cara estar ali Sim, dentro, né? Para aquela pessoa estar ali dentro. Certo? Então, são coisas que a gente tem que parar para pensar. Não adianta você só jogar um bocado de aluno e não dá condição dele concluir o curso, cara. Não dá condição dele assistir a aula até o fim, porque ele tem que sair correndo atrás da condução dele. Nossa, quantas vezes eu não já fiz isso de sair correndo com um dos meus melhores amigos da época, né? Ah, na época não, até hoje, entendeu? A gente sair correndo atrás do busão, pô. Entendeu? Feito louco. Quando a gente. Quem nunca passou por isso? A gente ri hoje, entendeu? Mas assim, é um cômico trágico, cara. É um cômico trágico. Os caras, enquanto os outros caras que faziam o curso, eles têm os próprios carros. Eu não preciso sair correndo porque eu tenho meu transporte ali. Entendeu? Garantido. Se eu não sair correndo, eu não chego em casa hoje. Né? exatamente. Era exatamente essa linha de raciocínio. Se eu não sair correndo né, agora, eu não vou chegar em casa. Entendeu? Então, são essas coisas, ó. Galera, tem uma barreira aqui, né? Entendeu? Ela é social, ela é econômica, ela é étnica, entendeu? Ela é cultural, porque querendo ou não, é uma outra atmosfera, é um outro ambiente, principalmente quando a gente se trata da periferia de um país. Não pense nunca, 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 nunca da vida de vocês que é a mesma coisa, porque não é. E é por isso que eu digo, talvez isso possibilite a gente compreender muita coisa que esse povo não compreende. E daí produzir teoria e epistemologia de uma forma completamente diferente. Entendeu? Exatamente, cara. É, 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 é isso que eu acho que é assim, o basilar aqui, né? O fundamental para a gente colocar, certo? E eu sempre vou lembrar a vocês, gente que está escutando, você aí está no mestrado, está no doutorado, até mesmo na graduação, e já uhum, disse, não, eu quero ser professor universitário. Massa, que bom. Certo? Eu venho de periferia e quero ser professor universitário. Que bom. Certo? Que seja. Mas não seja igual a esses caras. Né? Eu vou dar uma de Fanon aqui. Modifique as estruturas sociais. Certo? Transforme as estruturas sociais. Você vai ser um desses agentes transformadores quando estiver dentro delas. Certo? Pensando em um Esdras, pensando em um Erisson, certo? Que estão ainda por aí, que né, estão ainda a ser realizados. Você pode ser o cara que abre a porta, que trilha um novo caminho para essas pessoas, assim como a Helena Teodoro foi, para muita gente até hoje. e
os professores, Erison, enquanto classe, né, você é professor do estado de Pernambuco, você percebe entre os professores uma preocupação que vai nessa direção ou ainda há muita desunião e essa questão de modificar as estruturas, de fazer algo diferente, ainda não consegue se consolidar enquanto ideia na mente dessas pessoas? Como é que está isso exatamente em Pernambuco, né? Nessa tua experiência que você tá passando aí? É. Bem, não é homogêneo, tá? Não é homogêneo aqui, é bem complicado porque a gente vai encontrar professores da rede pública, né, com pensamentos assim de direita, né, atroz aí, né, de uma extrema direita que beira não, beira, né, é irracional mesmo, entendeu? E assim, eu costumo dizer que aqui se respira a luta, né? Aqui é luta dia após dia para ensinar um aluno, né, para se manter dentro de uma escola, para, né, fazer as coisas acontecerem. Ah, os professores, há professor que diz que não tem solução para, né, a educação pública do país, principalmente a educação, né, de secundarista, né? E eu discordo completamente. Eu acho que ali é que está a solução. Entendeu? Porque se você forma um cidadão, ali a gente está formando gente, né? Eu costumo falar isso, estou formando gente aqui, estou formando pessoa, estou formando cidadão, né? Eu estou dando aula de filosofia, estou dando aula, sei lá, de geografia aqui, mas eu estou formando gente. E se você formar eles com o mínimo de consciência crítica, capaz de desarmar argumentos, mentiras mesmo, né? Falaciosos, né? De políticos, de jornalistas, você fez um ótimo trabalho. Entendeu? Você já fez um ótimo trabalho nisso. Agora, se, para além disso, você consegue fazê-los compreender conceitos que a maior parte da população não compreende e que são extremamente relevantes para o cotidiano dessas pessoas, se sintam campeão, né? Eu costumo dizer que existe um salário para além do salário. E que infelizmente ele não pode ser convertido, né, em cifras na nossa conta bancária. Né? Que é, né, é o fato de você ensinar coisas que mais tarde os alunos vêm reconhecer que foram extremamente úteis para ele. Eu fui o cara responsável porque é uma disciplina aqui no estado de Pernambuco chamado Racismo Estrutural, né, baseada no livro do Silvio Almeida. E, né, depois, obviamente, fui incrementando essa disciplina, fui colocando outros livros e tudo mais, e tratando diversos temas, né? E um tema por exemplo, os alunos choviam assim na minha disciplina letiva. Eu nunca vi isso, cara. Eram 40 vagas, eu tive que colocar 60 vagas, porque tinha gente interessada e a gente tinha que trazer cadeira mesmo de outras salas para colocar na sala, mas muita gente interessada em debater aquilo. E eu fiquei extremamente satisfeito agora quando a aluna minha, né, que se formou no ano passado, ela chegou para mim via Instagram e disse que a definição de racismo, né, o que eu trabalhei em racismo estrutural com ela, estava sendo utilizado no curso dela na faculdade, né? Isso paga o salário da gente, Que legal, cara, que legal. tá ligado? Isso é algo extraordinário. É dizer de uma forma prática, com resultados, né, para esses professores que não acreditam na transformação via educação, entendeu? Que é possível. Eu tenho uma aluna aqui que é de periferia, é negra, entendeu? Entendeu o conceito comigo e o que ela compreendeu comigo está ajudando no curso dela na universidade, cara. O que é isso, cara? Eu me sinto, sei lá, é como se eu estivesse, né, no ponto mais alto do pódio comemorando, velho. Que vitória pra mim, tá ligado? Que vitória, pô, né? Entendeu? E então, são dessas coisas que dá gosto, pô. Né? A gente respira a luta aqui nesse sentido de estar ali dia após dia fazendo, entendeu? Por mais que muita gente não acredite, por mais que tenha muita gente para assumir posições que são irracionais, né? E defender absurdos, a gente tá ali fazendo, a gente tá construindo. E dá resultado, cara. Dá resultado, traz resultado. Entendeu? Eu falava isso, olha, vocês podem falar o que quiser, que dá muito trabalho, que é muito difícil,
que é não sei o quê, mas vocês não podem dizer que não traga o resultado que a gente não traz, porque vira ano a gente aprova aluno na universidade, na federal, na rural, né, estadual de Pernambuco, entendeu? A gente coloca mais um tanto dentro das particulares, por via do FIES, de financiamento, Uhum. etc. Então não venha me dizer que a gente não está formando gente aqui, não, que a gente está formando cidadão, entendeu? A gente está formando. E daqui a alguns anos eles vão entender isso daí. Eles vão olhar para trás e vão entender, né? E já começaram a entender. Isso é ótimo. É ótimo. Né? Eu terminei o ano de 2024 sendo padrinho de uma turma que eu entrei na escola, né, exatamente com eles. Foram 3 anos acompanhando eles. Foi a primeira vez que isso aconteceu na minha vida, na minha carreira. E foi muito legal essa experiência. Foi uma experiência assim incrível, né, extraordinária, porque foi marcante para mim e para eles igualmente, ao ponto de haver esse reconhecimento no final, né? E eu Poxa, que dizer legal. para eles isso daí, cara, é incrível, entendeu? Então, há dificuldades. Não vou mentir, gigantescas, velho. Era um negócio assim colossal, entendeu? Porque, sei lá, parece que tem gente que quer ver não dar certo, É. entendeu? Mas ao mesmo tempo tem gente que quer ver dar certo, entendeu? E que trabalha dia após dia para isso, né? Tem gente que sei lá, quer ver, parece até o Darcy Ribeiro, né? A crise na educação não é a crise, é um projeto, Uhum. né? O Darcy Ribeiro lá, o saudoso. E tem gente que quer viabilizar esse projeto aí que não dá certo. Mas tem gente que luta ferozmente contra isso, né? E eu sou uma dessas pessoas, entendeu? Que maravilha. Que maravilha, isso é muito bom. Né? Porque tem que ser, mano. Não tem essa, entendeu? E aí, tipo, eu ver hoje meus alunos chegarem para mim e dizer, pô, Ellison, olha, aquela tua aula lá me incentivou nisso e não sei o quê, entendeu? Dá gosto, dá gosto. Paga o salário em outro sentido. Se fosse traduzido em cifras, eu era milionário. Né? É muito interessante isso, esse papel do professor, muitas das vezes, despertar alguma questão, né? Assim, o meu ingresso na filosofia, né, meu interesse na filosofia, passou muito pelo meu professor de ensino médio, em que ele problematizava muitas das vezes questões assim no sentido de existe bem e mal, existência ou não de Deus, como compatibilizar a existência de Deus e a existência do mal no mundo. Isso, enfim, eu vendo de uma formação religiosa, né, educado, socializado na Assembleia de Deus, no ensino médio, ver um professor problematizando e tensionando essas questões, isso suscitou muito interesse, entendeu? E ali, num colégio, rede pública, Belfor Roxo, Parque São Vicente, que é onde eu estudava, entendeu? E quando eu olhava para esse professor, eu pensava, poxa, que legal seria, né, no futuro, quem sabe, eu me tornar alguém como ele, no sentido de, poxa, despertar alguma uma questão, despertar o interesse, né, suscitar ali algum tipo de questionamento, porque isso abre possibilidades, cara. Quando você começa a se perguntar, quando você começa a colocar em parênteses, né, as certezas e perceber que isso muitas vezes não se sustenta, né, quando você começa a elaborar argumentos, contra-argumentar questões que muitas das vezes são questões cristalizadas, né, que não são postas em dúvida, né, e você interromper muitas das vezes o juízo, né, ter essa prudência epistêmica de suspender o juízo sobre aquilo, né, e pensar, repensar, analisar de fato se aquilo procede. Eu acho que é sempre uma experiência muito de abertura, né, de abertura de horizontes, né, de você começar a considerar outras possibilidades em termos de reflexão, em termos de prática existencial também. Então, eu acho sempre interessante essa coisa do professor, né, de despertar, né, muitas das vezes, né, com uma aula, com algum tipo de questionamento, que isso acaba, né, permitindo esses alunos uma ampliação, uma abertura de perspectivas, né? Eu acho que isso é o legal, né? E na universidade isso pode ser aflorado, aprimorado, complexificado com leituras, com outros autores e tal, mas isso já no ensino médio, né? Sendo trabalhado, né? Eu acho que é o legal, né? Eu acho que assim, o sentimento de realização de você ver um aluno teu conseguindo enfim, né, colocar determinadas questões que
talvez no primeiro momento ele ainda não tivesse consciência de que aquilo poderia ser questionado e problematizando, né? Tensionando ali aquilo que parece evidente, aquilo que parece dado, né, Eris? Sim, sim, sim. São coisas que é o ponto de start. Eu só acho que, né, dentro da minha experiência enquanto docente, né, da rede estadual, eu só penso da seguinte forma: filosofia poderia chegar um pouco mais cedo para esses alunos, poderia chegar lá no ensino fundamental, para eles entenderem, né, o que é uma definição, o que é um conceito, o que é uma teoria, o que é um argumento, o que é uma hipótese, entendeu? Para quando eu chegasse no ensino médio, eu não tivesse que fazer tudo isso e ainda dar conta da literatura que eles querem dar conta de todos esses problemas, né, filosóficos, do ponto de vista filosófico, eles querem que a gente aborde dentro do currículo de filosofia em tão pouco tempo, certo? Mas isso daí também passa por uma reestruturação, né, da própria, não só grade curricular, mas da própria ideia de ensino, né, básico, né, da escola básica. Porque colocar, inserir filosofia no ensino fundamental traria, eu acho que uma, sei lá, um ganho cognitivo para esses alunos gigantesco, entendeu? Imagina eles chegando no ensino médio já sabendo identificar o que é uma falácia, o que é um argumento falacioso. Sim, perfeito. Entendeu? Sabendo fazer silogismos, argumentar através de silogismo. Imagina se eles conseguirem fazer isso, né? Não terem que esperar eu ensinar. Seria um negócio assim incrível, né? Mas aí depende muito de como, né? Aí a gente entra também para a esfera da política, porque vai entrar para haver uma transformação dessa, tem que entrar pela Câmara de Deputados, né? Federais, vai ter que ir para o Senado, vai ter que transitar ali dentro das comissões de educação, até, né, se estruturar um projeto e ser votado. A gente sabe como as coisas acontecem, infelizmente, a política, não a política, né? Mas eu posso dizer, né, a configuração atual dessa Câmara dos Deputados e do Senado é extremamente complicada e está muito distante de vir a pensar qualquer questão nesse âmbito. Entendeu? Os caras estão mais preocupados com outra coisa lá do que necessariamente com a gente deve colocar filosofia no ensino fundamental. É, Eu acredito né, eles não estão pensando nisso. nem se coloca a questão, né? Né, eles não estão pensando nisso, mas eles deveriam, né? Deveriam porque faria um bem danado para a população, entendeu? Fazer com que as pessoas já de cedo sejam levadas a refletir sobre essas questões filosóficas que são relevantes, cara, são relevantes, entendeu? É, e assim, outra coisa que a gente tem que colocar, né, é que eu não vejo limites, por assim dizer. O limite, quem diz é o aluno, tá? Você ensina até o limite dele, até onde ele pode aprender, certo? E vai estimulando, vai puxando. Cara, eu tive aluno que, na apresentação, né, no final, na culminância, ele conseguiu chegar na noção de necropolítica do Aquilama Baby. Entendeu? No ensino médio, teve uma professora né, foi ver, ela disse, nossa, estou surpreso aqui porque ele falou do sarcófago, ele falou do Aquilama Baby, ele falou de pensador que está vivo e tudo mais, eu achei incrível. Eu digo, é isso. Entendeu? Você ensina até onde o aluno pode aprender. E se ele conseguiu chegar até aí, é mérito dele. É mérito dele, entendeu? Né, alguns alunos não conseguem, por não ter interesse, né, mais voltado para outra área, tudo bem, é normal. Mas é isso, você vai até onde o aluno consegue ir com ele, né? Deixa eu ver, eu acho que é isso. Eu acho que quanto a essa experiência. Outra coisa, eu só consegui fazer isso tudo porque eu tive, né, uma gestão que me permitiu fazer, tá? Há outras escolas que gestões podem se dizer, não faz sentido você fazer uma disciplina eletiva de racismo estrutural, encaveta isso aí. Né? Porque eu tenho uma boa relação com minha coordenadora, com o gestor que Uhum. permitiu não dizer, pô, que massa, velho, vai lá e faz. Eu fui lá e fiz. Entendeu? Eu fui lá e fiz. E vamos nessa. Entendeu? É essa coisa. Cada vez que eu batia na portinha deles lá e com a ideia,
né? Com as minhas ideias mais malucas, que eu falava que era maluca, eu fazia acontecer, entendeu? Tá certo. Fazia acontecer. E os alunos também abraçavam e fazia acontecer Então, também. aí deu tudo. Era coisa assim, todo mundo dizia, Erison, parece que tu tá se divertindo. Eu digo, mas eu tô também. Eu tô me divertindo, né? Então, tudo isso conta, entendeu? Tudo isso conta. É porque quando a gente vê o resultado, a gente não sabe que tudo que tá por ali por trás, né? Passa por política institucional, passa por relações interpessoais ali entre os profissionais, né? Passa por toda essas questões aí também, que não são necessariamente filosóficas, né? São questões relacionais, entendeu? É nesse sentido, né? Mas eu acredito que muito mais ainda pode ser feito, certo? Principalmente quando eu volto a bater, a gente tem que mudar essas pessoas que estão aí. Cara, para mim é surreal eu passar 30 anos e ver pessoas né, que 30 anos não, mas 20 anos, ver pessoas que lá atrás, quando eu era estudante secundaristas, ainda estão aí, ocupando cargos de secretário de educação, né, de deputado federal, de senador, etc. Entendeu? É por isso que não vai mudar, são as mesmas pessoas. Entendeu? É um princípio básico da democracia que o poder ele tem que mudar de mãos. Uhum. É um princípio básico da democracia. Não vamos ser democráticos de fato? Vamos, né? O poder ele tem que transitar de mão. Se ele está na mão das mesmas pessoas, dos mesmos grupos, então temos um problema. Por isso que as coisas não vão mudar. É só, né, as mesmas ideias sendo abordadas de forma distinta. Não vai mudar. Tem que mudar essas pessoas que estão aí sentadas no poder. Entendeu? Agora eu vou mudar, eu vou tirar ela. Não, a gente é que vai tirar. A gente que tem que se conscientizar, né? E aí, nesse sentido, eu acho né, eu conversei com um cara que ele disse que eu era bastante revolucionário. Né? Sabe qual é o pior? Eu não me enxergava ainda como revolucionário, mas aí eu entendi, eu de fato estou fazendo, né? Eu estou tentando contribuir para a revolução. Não, não peguei uma arma, entendeu? Mas tenho transformado as mentes, tenho transformado ideias, né? E tenho incentivado. O que eu acho é que eu sou uma chama, né? Eu sou uma chama. E estou acendendo outras chamas por aí. Espero, né, que uma hora isso se torne um incêndio, né? Espero assim que isso modifique tudo, né? E isso está muito dentro de uma conversa que eu vi no podcast do Mano Brown, né? Tem que citar lá o Mano a Mano com a Sueli Carneiro, cara. Que a Sueli Carneiro, ela falando do Ailton Krenak, né? Ela diz, ideias para adiar o fim do mundo, mas eu quero que esse mundo acabe, o Mano Brown também, entendeu? Eu quero que esse mundo acabe, entendeu? Por quê? Porque eu quero construir outro mundo. Mas é exatamente essa a ideia. Eu quero que esse mundo acabe mesmo. Entendeu? Eu quero que essa chama que eu tenha acendido, que ela se torne um incêndio, certo? Que eles não possam mais controlar e que a gente modifique tudo. Entendeu? Para que a gente não passe pela mesma coisa, para que a gente não, a gente já passou, mas que para quem vem de onde a gente vem, né, não passe pelas mesmas coisas que a gente passou. Entendeu? É, tem uma frase do Dom L que eu acho extraordinário, né? Isso não é sobre. Deixa eu achar aqui, eu vou achar para citar. Ah, exatamente. O nome da música, certo? Eu acho. Deixa eu colocar aqui que eu vou. Fazia sentido, do Dom L. E quando eu escutei essa música, né? Mais uma vez o povo dizendo que rap é coisa de bandido, né? Então pega essa aí, o que o.
Cadê? Que eu vou citar exatamente. O nome da música é Fazia Sentido, certo? E cadê? Aqui. Isso não Então, é, né? Ó, da música Fazia Sentido do L. Isso não é sobre onde você vem, é sobre onde você quer chegar. E o que vai mudar para quem vem de onde você vem quando estiver lá, né? É potente exatamente, raciocínio, hein? é exatamente isso, né? Isso não é sobre de onde você vem, é sobre onde a gente quer chegar. E o que vai mudar para quem vem de onde a gente vem quando a gente estiver lá. É exatamente isso. Entendeu? Eu continuo falando isso para todo mundo, velho. Daqui a 10 anos é a gente que vai estar lá ocupando. Exatamente. É a gente que vai estar lá ocupando. Você que está escutando a gente, aí assistindo a gente, é a gente que vai estar ocupando. Né? O que é que vai mudar para quem vem de onde você vem, quando a gente estiver lá? Olha para isso aí. Entendeu? Olha para isso. Vamos modificar as coisas. Que a gente erre, mas que seja um erro novo, pelo amor de Deus. Né? Ao mesmo tempo que você está falando, eu estou refletindo sobre isso aqui. Essa é legal da experiência do pensamento, né? O Né? pensamento, ele, o fluxo de pensamento vem ao mesmo tempo, enfim, de fato é uma questão importante, né? Para quem passou por tudo isso, quando chegar lá, quais serão as ideias, as concepções e as práticas, né, que vão se efetivar nesse sentido. Erison, eu vou então encaminhar a gente para o final, tá? Daqui a pouco o Zoom vai cortar a gravação. Para a gente finalizar, então, assim, enquanto considerações finais, eu te perguntar se você poderia indicar livros, literatura acerca do pensamento decolonial, contracolonial, e se você puder ainda fazer uma distinção, né, entre pensamento decolonial, pós-colonial e contracolonial, se você conseguir, é, acerca disso, é só indicar alguns elementos mesmo e alguma literatura que você poderia indicar para quem está começando a estudar Fanon ou pensamento com esse viés, né, contracanônico e tudo mais, para o pessoal também ter uma referência e tal, e aí a gente divulga isso direitinho. Tudo bem? Pode ser, pode ser. Ó, primeiramente eu indico, né, do Fanon, que você leia o que ele escreveu, né? Sei que parece difícil, começar lendo, mas se você pegar a edição do Pele Negra, as Máscaras Brancas da UFBA, né, não, e dá também da editora Ubu, já vai ter uma ótima introdução lá. A Grada Quilomba faz o prefácio, né, da editora, da edição da editora Ubu, que é agora de 2022, e da UFBA, se eu não me engano, é o Gordon, que está lá. Né? Tem ótimos prefácios ali é, que já ajudam na compreensão do texto. Mas aí, se você né, quiser continuar, tem os livros, né, do Davidson Faustino, porque o Davidson Faustino ele é um dos caras que mais, né, escreveu e publicou sobre o Fanon. E, infelizmente, eu digo assim, infelizmente, no sentido é, de Fanon não ter sido abordado, pelo menos na época, quando eu estava na graduação e na pós-graduação, tá, gente? É, Infelizmente, ele não transitava tanto, né, dentro do meio filosófico, tá? Aí aqui a gente tem, né, Franz Fanon e as encruzilhadas, né, que é aquela ideia de que o pensamento de Franz Fanon ele é intercruzado por vários pensamentos, está ali na encruzilhada, e é também a tese desse Faustino, que é bastante boa, entendeu? E faz uma boa reconstrução, tanto no sentido histórico, quanto no sentido conceitual teórico do pensamento fanoniano, ok? Recomendo Perfeito. bastante, bastante, certo? Porque isso daí a gente já entra, obviamente, na questão do contracolonial, do pós-colonial e do decolonial, né? Aqui a gente pode dizer que seria um processo de descolonização mesmo do pensamento, né?
a gente vai ver que o Fanon ele vai influenciar uma galera gigantesca, principalmente nos Estados Unidos, Panteras Negras, Malcolm X, Bell Hooks, Angela Davis, né? E a Bell Hooks ela fala exatamente que se educar significa descolonizar a mente, né? Significa a gente aprender a descolonizar, a pensar de uma forma descolonizada. E é nesse sentido, né? Porque o Fanon ele é o cara que ele lutou ali na Segunda Guerra Mundial, né? Pela França, mas depois ele vai lutar na Guerra da Libertação da Argélia, né? Da Argélia. E não é a Argélia que a gente vê hoje, tá, gente? Era uma outra Argélia. Uma Argélia colonizada e que ela consegue se libertar, né, desse fenômeno do colonialismo francês, entendeu? E isso daí faz com que o projeto filosófico do François Fanon meio que se materializasse no mundo, entendeu? Se você lê o Pele Negras, Máscaras Brancas e depois lê o Quinto Ano da Revolução Argelina, o fim do colonialismo, você vai ver que o projeto filosófico dele é dado ali no mundo, no sentido de libertar as pessoas. E essa libertação ela não é individual, ela é coletiva, entendeu? Então é lutar, é ser contra mesmo esse colonialismo que está aí, certo? Se descolonizando, ok? Mas aí eu também não posso deixar de citar aqui, né, uma galera que é decolonial, né? E eu acho interessante que o Ayrton Krenak, ele fala que ele não é contra colonial, porque ele não está vendo nenhum europeu ali, né? Ele fala isso. Ah, não estou vendo nenhum europeu, então eu não sou contra colonial. Não, não tá vendo algum europeu aqui? Não estou vendo. Né? Ele diz que é pós-colonial ou é decolonial, né? Assim como o Nego Bispo também, que são dois caras que eu recomendo. O Nego Bispo, ele escreveu A Terra Dá, a Terra Quer, e, assim, é uma experiência incrível ler esse livro, né? Para além de você pegar as entrevistas do Nego Bispo, os podcasts que ele participou, etc., né? Leia que é muito massa. É muito massa, certo? E o Ailton Krenak, com a trindade lá dele, né? Os três livros que ele escreveu no meio da pandemia, acredito que é uma boa introdução, certo? É uma boa introdução, mas pense que isso tudo está inserido nesse contexto de pós-colonial, né? Contra-colonial e decolonialidade, certo? Que é algo que está sendo apresentado novo para a filosofia brasileira. É incrível porque esses movimentos eles já existem já faz algumas décadas, né, também na filosofia, só que com pouca visibilidade, mas tem muita visibilidade em outros departamentos, como de história e sociologia, né? Uhum. Tanto que, assim, é muito comum o povo dizer, ainda na filosofia, dizer que, olha, mas eles não são filósofos. Eu digo, meu amigo, você tem uma concepção muito estreita do que é filosofia, que a gente pode vir a definir como filosofia, né? Eu antigamente eu dizia que filosofia é uma investigação racional sobre os princípios ou fundamento disso que a gente chama realidade. Mas hoje eu não consigo mais dizer isso, entendeu? Eu não consigo dizer que filosofia é meramente uma investigação racional, porque existe uma parte, um viés prático da filosofia, entendeu? Então, se a gente quer o saber, né, se a gente quer compreender, é também para poder agir bem. Então, existe um viés prático em tudo que a gente está produzindo do ponto de vista filosófico também, certo? Assim como, né, tem nas filosofias de Ásia, de África, certo? E a gente também, ok? A gente tem que pensar isso dessa forma, né? E isso daí já começa, assim, um processo de descolonização do nosso pensamento, entendeu? A gente tem que compreender, em última instância, que a colonização ela foi tão forte que ela não foi apenas geográfica, né? Ela não foi apenas econômica, né? E cultural. Ela foi uma colonização que se arraigou até mesmo no nosso modo de pensar, no nosso modo de conceber a nós mesmos, certo? E a realidade, o mundo. E quando a gente tem essa colonização, esse processo de colonização tão profundo em nós, certo? O primeiro passo para a gente se descolonizar é exatamente reconhecer onde está isso na gente e tentar mudar, né?
Eu venho da periferia do Recife, a mesma periferia que saiu Chico Science, né? A mesma periferia que saiu Jones Manuel, né? A mesma periferia que saiu Diomedes Chinaski, entendeu? E que saiu tantos outros caras extraordinários, certo? E o que é que tem de mais nessa periferia? É talvez que a gente, por aqui em Pernambuco, né, pela nossa história de revoluções, conflitos, guerras por libertação, a gente tem internalizado isso, mas a gente também compreendeu que o processo de globalização é um processo de colonização e que existem duas formas de reagir a esse processo de globalização, que na verdade é de colonização. Uma é a resposta do Ariano Suassuna, o movimento armorial, que é se fechar ao que vem de fora e tentar conservar ao máximo a cultura que é que está aqui posta. E outra é a resposta do Mangue Beat, do Chico Sainz, que é Uhum. pegar tudo que vem de fora, né, engolir, juntar com o que a gente tem aqui dentro e fazer, né, quando a gente vomitar, quando a gente regurgitar, né, fazer algo completamente novo, sair algo completamente novo, algo que não cabe dentro das categorias que já estão estabelecidas. E daí a grande dificuldade do povo olhar para um Chico Sainz, para o que estava sendo produzido ali por, né, da Lama ao Caos, e dizer, mas o que é isso? Isso é rock? Isso é pop? O que é isso? Eu não consigo categorizar. Por quê? Porque você quebrou os caras com isso. Entendeu? Você causou um espanto. Talvez a melhor resposta seja essa, não a do Ariano Suassuna, certo? De você cometer uma antropofagia cultural, né? E aí quando você engole, quando você assimila com o que é seu, você produz algo completamente novo. É isso que é o Mangue Beat, né? É pegar a antena parabólica e ficar no chão, e ficar na lama do mangue, dizendo que vai pegar o que a gente tem aqui de regional e ligar ao universal, né? Fazer participar e criar algo completamente, né? Algo que nunca foi visto. Então, acredito Que legal, que é Erison. por aí. Adorei a referência ao Chico Sainz. Gosto muito, por sinal. Não, a gente é filho da terra, pô. Mas o tempo todo eu acho que eu estou fazendo isso. Eu estou pegando o que a gente tem aqui né, de regional, todas as experiências periféricas que tem aqui, e ligando ao universal, entendeu? Tanto que a gente vai achar, né, pontos de comuns aí contigo, com outras pessoas que estão escutando, certo? E é muito por aí mesmo. Eu acho que o Chico Science foi muito feliz e muito genial ao fazer o que ele fez. É uma resposta incrível sobre como se lidar com esse processo de globalização, que na verdade é um processo de colonização, né? Mais uma vez. Colonização como? Do ponto de vista cultural, do ponto de vista das nossas mentes, dos nossos conceitos, né? Acho que é por aí. Perfeito, Erison. Brigadão, cara. Gostei muito de conversar contigo. Foi um Fiquei prazer, com foi um vontade de prazer. escutar Chico Sainz agora. Vamos lá. Veio na minha playlist do Spotify. Gosto da cidade. A cidade não para. A cidade só cresceu de cima, sobe, o de baixo desce. Adoro. Eu, Gosto muito. eu adoro a cidade, a praieira, da lama ao caos, Da Lama, o né? caso do caos da Maracatu Lama. atômico, né? Maracatu é tango. Nossa, eles são incrível, incrível. A praieira tem uma parte que é muito boa, que ele diz, é, mas há limites nos jardins da razão, né? Como é que é? Deixa eu até procurar essa frase, é outra frase que eu não estava preparado, né? Nos jardins da razão. Aqui, né? Que ele vai falando, né? E é praeira, ele tá falando da Revolução Praeira aqui em Pernambuco, né? Aí ele diz: vou lembrando a Revolução, mas há fronteiras nos jardins da razão. Perfeito. Ainda há fronteiras nos jardins da razão, gente. Filosófica. Edson, muito obrigado, cara. Foi uma experiência muito bacana conversar contigo, um grande aprendizado para mim. Acho que essa troca foi fundamental. E espero que o pessoal, né, que acompanhou a gente conversando aqui, vai poder assistir no podcast, no YouTube, vai poder escutar no Spotify, né, o episódio do podcast, possa se beneficiar dessas reflexões e desse intercâmbio de ideias que é sempre muito importante, cara, para o pensamento, para alimentar o pensamento, para alimentar as ideias, né? Quem sabe vislumbrar novas auroras, né? Acho isso sempre muito, muito bacana, né?
Dançando nas Novas Auroras lá, a música. Tô tentando lembrar a música do Nação Zumbi. Isso. É, eu esqueci o nome da música, Novas mas Auroras. O nome da música é Novas exatamente Auroras, né? Novas Auroras, né? A aurora é aquele momento que antecede o dia, né? O nascer do dia, né? Isso, Exatamente. Então, tipo, ele quer novos dias, novas auroras, né? perfeito. Pra gente, né? Pra filosofia brasileira, né? Acho que é uma ótima deixa aí e também fica a reflexão para o pessoal. Então, Edson, eu vou encerrar a gravação. Muito obrigado, tá? E, enfim, sempre uma alegria imensa participar do Tutoria Cast e ver essas trocas acontecendo. Eu acho que é algo que realmente me dá um sentimento de realização ver isso, sabe, se efetivando e esse intercâmbio de ideias promovendo reflexões. Um abração aí. Um abração, muito obrigado, galera. E é isso, tá? Ah, só uma coisa, eu não falei, mas eu sou mediador de dois grupos no Genefil, gente. Eu quase esqueço de falar, né? Genefil é um coletivo de estudantes de filosofia e lá existem mais de 20 grupos, certo? Para quem tem interesse em estudar. Tem gente assim, tem gente que já é doutor, que dá aula em universidade, tem estudante, tem gente que está na pós-graduação, que está no mestrado, que está no doutorado. Então, se você, né, quiser, se junte aí ao Genefil, tiver interesse, eu medi o grupo de Filosofia da Moral e Ética e o grupo François Fanon, certo? Mas existem outros tantos grupos lá, de Filosofia Antiga, Aristóteles, de Lógica, né? O de Lógica é muito bom com o professor Júlio, certo? E que o cara é doutor e mestre na UFMG. Entendeu? Então, assim, é um coletivo extremamente sério, né? Mas ao mesmo tempo que promove a alegria de conhecer as coisas, certo? De filosofar em coletivo. Então, quase esqueci de falar e de agradecer ao Genefil por tudo também. Valeu, galera. Grande abraço. Conheçam o Genefil, conheçam o Genefil. E conheça o Genefil, beleza? Vamos lá, vamos construir a filosofia brasileira. Conto com todo mundo. Valeu, gente. Um abraço, hein? Cheiro no coração.